Você quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Começando pelo jogaço de hoje, 4 da tarde, no Maracanã, a estreia do Domenech Torrent pelo Flamengo e um Atlético Mineiro do Sampaoli que fez um jogaço, hein? Ou tô exagerando, Lino? Fez um jogaço. O Flamengo ainda não é o Flamengo e não é por causa do Domenech nem por causa das ideias do Jesus. Pelo contrário, o problema foi físico. O Flamengo deu uma arrastada, é um time que não está tão bem fisicamente, não tem a intensidade que precisa para o modelo de jogo que gosta. Você acha que é físico ou falta de jogo? Porque o Flamengo está só treinando, enquanto a gente vê esse egoísmo aí do Bruno Henrique, era só tocar para o Gabriel e o Flamengo teria feito 1-0. O Atlético vem de um ritmo de competição, jogou quarta-feira uma semifinal de estadual contra o América. Você quer dizer questão física ou ritmo de jogo? Não, quando eu falo físico, eu boto tudo no pacote, porque o correr é o menor problema dos jogadores. O problema é mais cognitivo mesmo, de você ter ritmo de jogo, tempo de bola, coordenação com os companheiros, intensidade, coordenar essa intensidade, ou seja, fazer o abafa no momento certo. O time do Flamengo teve problemas físicos e aí o pacote é um pouco mais extenso, você tem razão. A gente está vendo o gol contra do Felipe Luiz com uma jogada do Arana que fez uma partidaça. Foi inclusive eleito o melhor em campo na transmissão da Globo. E aí, Serginho? Bom, eu acho que hoje eu vi muito rubro-negro já com um olhar meio torto, né, para o novo treinador. Pô, mas o Mister não faria o que fez no intervalo, né, as modificações que fez. Quer dizer, o Torrent, ele desmanchou o meio-campo, essa é a verdade, empilhou o atacante, coisas que o Jorge Jesus não fazia, né? E, ao mesmo tempo, né, o Sampaoli foi exaltado, né, com razão, né? Claro, foi bonito o que o Atlético fez. Agora, eu fico pensando o seguinte, se uma daquelas bolas lá do Bruno Henrique entra no primeiro tempo e o Flamengo ganha o jogo, né? O Sampaoli não seria o professor Pardal que mudou 3 vezes de esquema tático durante o jogo, que mexeu, né, fez várias substituições, né, tira zagueiro, bota volante, né? Ele seria, provavelmente, né, ele ganharia esse rótulo de professor Pardal. Por quê? Porque a gente está muito em cima do resultadismo, né? E eu realmente não quero entrar nesse resultadismo, costumo fugir dele, porque eu vi um Flamengo que teve ótimos momentos no primeiro tempo, né? No segundo não. No segundo realmente parecia, não sei se é físico, mas eu acho que estava um pouco assustado até com o que não conseguia combater o Atlético, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o Atlético merece os elogios pela estreia, mas eu sugiro a gente esperar um pouquinho mais para rebaixar o Flamengo e para colocar o Atlético naquele primeiro patamar. É primeiro jogo, né? E nesse início, coisas muito boas apresentadas pelo Atlético Mineiro. Mas é claro que a gente não está colocando o Atlético num patamar alto só por causa desses 90 minutos muito bons hoje no Maracanã. O time fez 3 jogos com o América, 2 desses 3 bons jogos, e a gente está olhando o potencial desse elenco, né? Lembrando que o Sampaoli fez no ano passado dirigindo o Santos, sendo vice-campeão com o time do Santos, e olhando o elenco que ele tem hoje. Esse elenco hoje foi apresentado, inclusive com as alterações que ele fez, em nível nacional. E vários jogadores corresponderam super bem, né? O Guga teve uma boa partida, o Igor Rabelo jogou com uma segurança absurda na zaga, o Arana foi muito bem na lateral esquerda, o Natan no meio-campo super bem, o Marrone saiu do banco e entrou bem. É um time que tem opção. Você falou do Alan? O Alan, que jogou super bem também, é um time que tem boas opções e hoje conseguiu enfrentar o Flamengo como poucos times conseguiram. Desde que o Jesus assumiu. E o Flamengo é esse, né? De Gerson, de Felipe Luiz, Rafinha, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Poucos times conseguiram enfrentar o Flamengo e ser melhor do que o Flamengo, como o Galo de hoje no Maracanã, não? Você sabe qual foi o último time que tomou gol, que não tomou gol do Flamengo em 90 minutos? E aí desconsidere os times juvenis que jogaram o campeonato estadual. O Liverpool.
Foi o último time. No Brasil, foi o Santos do Sampaoli no 4-0 do ano passado. Um Flamengo bem modificado. Mas foram os últimos times que não tomaram gol do Flamengo em 90 minutos. Um Flamengo que era titular, mas entrou em campo já com o título assegurado. Entrou... Isso. O Flamengo sempre faz gol. Não fez no Santos do Sampaoli, bem modificado, não fez no Liverpool. Mas você não acha, Serginho, a gente está animado, não é por causa dos 90 minutos, que pode acontecer de qualquer time ruim. Até o nosso, quando a gente jogava lá na editora em que trabalhávamos, poderíamos ter um dia feliz. Mas a gente está olhando o elenco do Galo e a maneira como poucos times conseguiram encarar esse Flamengo, Serginho. Não, eu acho isso. Teve um momento durante o jogo que eu fui fazer um tweet, né? E aí eu coloquei Flamengo versus Santos. Aí eu me dei conta, não é o Santos, né? É o Atlético. O time está de branco, né? Mas você enxergava tanto o Santos do Sampaoli, né? A gente viu, por exemplo, o Thiago Nunes, né? Que sai do Atlético e vai para o Corinthians, e a gente não vê o Atlético no Corinthians, né? Com, claro, elencos diferentes, mas a ideia do Sampaoli é muito clara, né? A gente enxerga. E outra, né? Ele não tem convenção, né? Ele coloca o Savarino, né? E tinha no banco o Keno, tinha o Marrone, quer dizer, tinham jogadores que teoricamente foram dados para ele pela diretoria para serem titulares, né? Parece até que o São Paulo gosta de um venezuelano baixinho para chamar de seu, né? Ele tinha o Soteldo no Santos, agora tem o Savarino ali. Ele faz o que dá na telha dele. Ele faz aquela mexida que ele faz aos 43 do segundo tempo, né? Você fica pensando, mas por que ele já faz aquela mexida tática aos 43, não faz depois do intervalo, conversa no vestiário? Ele é muito impulsivo e eu acho que ele dá uma emoção ao futebol, né, maravilhosa. Me parece que o Atlético vai encantar. Você vai parar esse ano de fazer o que está fazendo, está passando o Atlético na TV. Eu acho que eu vou ver o Atlético, porque vale a pena. Alguma coisa diferente a gente vai enxergar. Acho que é muito importante termos um pouquinho de visão de fora, assim. Eu sou muito a favor de treinadores estrangeiros trabalhando aqui no Brasil, até porque, cá para nós, né? Quantos brasileiros estão trabalhando lá fora? O mercado está aberto e os nossos professores fazem sucesso no Campeonato Paulista, fazem sucesso no Campeonato Carioca, fazem sucesso em outros campeonatos, mas quando confrontados com quem vem de fora, ultimamente, não tem mostrado vantagem. Então, acho que o Flamengo fez muito bem em contratar o Torrent. Sul-americanos como um todo, a gente fez um levantamento no Seleção, pegando as grandes ligas que terminaram, a inglesa, a italiana, a espanhola, a portuguesa, a francesa, apenas 3 sul-americanos dirigindo times de Série A. Agora o Bielsa subiu, seria um quarto, né, na Inglaterra. Tem poucos sul-americanos hoje trabalhando na Europa. E não é só ser estrangeiro, né? 2 estrangeiros já foram demitidos esse ano no Brasil, o Dudamel e o Gesualdo. É que o Sampaoli é um técnico diferente, mostrou isso já no comando do Chile, mostrou no comando do Santos, e o jogo de hoje soa como um recado para o líder Flamengo, que ele não teve concorrente no ano passado, ninguém competiu com o Flamengo. E logo no primeiro jogo ele dá um recado, eu consegui fazer muita coisa com o Santos ano passado. Esse ano o Galo tem mais material na mão do Sampaoli. O Flamengo talvez tenha um concorrente como não teve no ano passado, Lino. Talvez a gente veja mais concorrentes ao Flamengo se o nível do Flamengo for parecido com esse que a gente viu. O Grêmio se aproxima se o Flamengo der uma reduzida. A gente não pode consolidar esse quadro ainda, porque acho que a tendência do Flamengo é evoluir, é crescer muito mais. Está abaixo do que é Flamengo. Flamengo hoje não foi Flamengo. Tem mais Flamengo para mostrar dentro desse campeonato. Mas o Grêmio eu acho que encaixa bem para você pensar nisso. O Internacional vai ter um jogo competitivo também. A gente não consegue assegurar se o São Paulo vai alcançar esse nível, por exemplo, se o Palmeiras vai alcançar esse nível, por exemplo, mas são equipes competitivas. Daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre as ideias do Domi e as mudanças que ele fez. Acho que é injusto dizer que ele errou em colocar os jogadores que ele colocou. E eu vou tentar defender daqui a pouco, porque eu não achei nenhuma loucura. Então vou ser injusto, achei que ele deu uma boa viajada hoje. Não sei se ele viajou ou está conhecendo o elenco ainda, né?
Mas ele terminou o jogo sem meio campo, só com ataque. Ele joga com os laterais por dentro, os zagueiros dele armam, os laterais dele eram os meias para armação, era um momento de pressão que ele tinha que buscar resultado. Ele precisava de mais gente ali adiante da linha da bola, à frente da linha da bola. Os laterais dele armam, cara. A gente tem até os campinhos do Flamengo, por enquanto, para mostrar como o time começou e como terminou. A gente pode até usar esse material agora. Ele tirou o Gerson, colocou o Vitinho. O Flamengo começou do jeito clássico, né? Da escalação que todo mundo conhece. O Gerson, o Arão, o Arrascaeta pelo meio, o Everton Ribeiro mais pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabriel Barbosa. Aí ele tirou o Gerson para colocar o Vitinho, tirou o Everton Ribeiro para colocar o Michael, colocou o Pedro no lugar do Arrascaeta. Ele ficou sem meias e com 4 atacantes lá na frente. Eu achei que o time piorou ali no jogou no campo do adversário, colocou os 2 zagueiros por dentro, com um meia, os 2 laterais próximos da armação, ganhou amplitude com jogadores que você está vendo pelo lado, o Michael e o Vitinho, e 3 jogadores por dentro. Era um posicionamento de time grande, de Barcelona, de Real Madrid, quando precisam pressionar o adversário, usou os laterais por dentro. Eu não vi nenhuma loucura, é apenas ousadia de quem veio para fazer algo diferente. A gente é que não está acostumado, hein? Mas você não achou que o time piorou com esse desenho? Mas não foi por causa das ideias. Está todo mundo dizendo que ele fez loucura, encheu um time de atacantes. Nem sempre um time cheio de atacantes é um time ofensivo. Peraí, gente, calma. Ele tinha caras para armar. A ideia não era ruim. Ela dar certo ou errado é outra discussão. Mas a ideia não era ruim. O que você achou, Serginho? Eu acho que me parece que faltou mecânica. O primeiro tempo do Flamengo é um primeiro tempo normalíssimo, na minha opinião, né? Tem algumas diferenças, o Gerson aparece mais ali para saída de jogo, mas, quer dizer, coisas assim, um pouco detalhes, vamos dizer assim. Mas, no geral, né, foi um Flamengo muito parecido com o Flamengo de Jorge Jesus, eu pelo menos vi assim. No segundo tempo, né, com a derrota, né, eu concordo com o Lino, né? Ele tentou fazer algo diferente. Eu só discordo que ele chegou aqui para fazer algo diferente. Acho que ele chegou aqui para ganhar, né? Se tiver que usar muitas coisas do Jorge Jesus e as coisas continuarem funcionando, eu acho que é isso que, inclusive, os dirigentes do Flamengo devem ter conversado no jantar. A gente quer resultados, né? A gente quer repetir em matéria de resultado e desempenho o que aconteceu em 2019. Né? Então, essa primeira ideia não funcionou. Não funcionou, mas a gente está falando de 45 minutos, né? Claro. Com pouquíssimo treino. Vamos dar um pouquinho de ter paciência, né? Tudo é tão imediato aqui no Brasil, daqui a pouco já tem gente gritando fora, né? Fora gringo, né? Por favor, né? Não, eu arrisquei o palpite de falta de conhecimento, arrisquei esse palpite, né? Tô dando um palpite mesmo, de falta de conhecimento do elenco, até pelo que aconteceu com o Jesus. O Jesus, que era um cara obcecado pelo futebol brasileiro, varava as madrugadas antes de assumir o Flamengo, assistindo aos jogos e tinha um conhecimento teórico do elenco antes de assumir. Se a gente for lembrar o primeiro jogo dele na Libertadores, ele fez um monte de coisa que depois ele não repetiu. Escalando o Rafinha de ponta, no jogo contra o Emelec no Equador. Causou, inclusive, uma estranheza. Poxa, quem é esse cara que chegou aqui? Depois, não. Depois ele escalou o time que a gente viu escalado e a ideia de jogo que o consagrou. Por isso que eu acho que pode haver ainda uma falta de conhecimento natural, porque ele chegou segunda-feira no Brasil, teve essa semana para conhecer o novo clube, o novo futebol, o novo país, e já jogou no domingo contra um time super bom, que é do Atlético Mineiro. Com um treinador maluco que mexeu de esquema várias vezes durante o jogo. Acho que isso pode ser uma explicação. Quando a gente fala também de falta de ritmo do Flamengo, é porque o Flamengo, que lutou para jogar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro numa data lá atrás, e agora ele está há 3, 4 semanas sem jogo. E ele enfrentou só treinando. E ele enfrentou um time que está em ritmo de jogo. Isso pode fazer diferença, como aliás o Roger, ex-jogador, destacou na transmissão da Globo. Mas eu acho que pode demorar um tempinho para ele ter um conhecimento geral do elenco. Não seria natural também? Seria. O Vitinho que ele colocou em campo, ele tem na cabeça, mas entrou tropeçando na bola.
né? O Michael, que é o cara do mano a mano, não tinha tanto espaço para isso e arrastou demais a bola pelo canto também. Não é uma questão de ideias, é uma questão de jogadores e o que eles entregam. Hoje eles não entregaram também. Eu não boto nada na conta do Domi e estão querendo botar. Nesse jantar aí, ninguém tem o direito de apontar dedo para ele não, hein, Serginho? Cobrar resultado agora... Não, mas por que não uma pergunta? Eu queria entender a ideia dele. Por que ele deixou o time sem meias? Já te falei, ele joga com os laterais armando, os laterais são os meias dele. O Rafinha vem por dentro. Normalmente, nesse jogo, eu não gosto de usar essa expressão do jogo posicional, mas nesse jogo posicional, a amplitude normalmente é dada com pontas. E ele joga com os laterais por dentro. Os laterais são armadores, os zagueiros vão ter que armar também. Esse único volante, ele tinha mais gente à frente da linha da bola, ele não tinha os caras passadores que talvez ele imagine ter no elenco dele, mas ele usou o que ele tinha na mão. Não errou não, Rizek. Agora, nesse jantar aí a que você se refere, eu acho que hoje valeria uma pizza. Não, quem falou do jantar foi o Serginho, que disse que vão cobrar dele resultado no jantar. Não, eu acho primeiro, eu acho que todo técnico de alto nível, ele tem que ser cobrado jogo a jogo no sentido de qual foi a sua ideia, o que você pensou, uma cobrança natural de qualquer profissional de alto rendimento. Mas se eu fosse ele, hoje eu chamaria 2 jogadores para uma pizza de domingo à noite. O Bruno Henrique, Gabigol, por que vocês não tocaram a bola Pelo um pro amor outro de Deus, hoje? não dá mais pizza pro Gabigol. Faz mais isso com ele. Tá bom, um sushi, uma Isso, salada. dá uma saladinha Uma pra salada, ele, um suco. Sei lá, eu não sou nutricionista, mas por que vocês não tocaram a bola um pro outro? Como, aliás, foi o que fez a fama de vocês no ano passado. Vocês não acharam os dois meio egoístas um pouquinho no jogo de hoje? Eu achei o Bruno Henrique egoísta, viu? É? O Gabigol, muito menos. Eu acho o Gabigol... o Bruno Henrique, né? Estava tentando se posicionar, fazer o jogo dele, né? Olhar para os outros. O Gabigol ele tá numa fase maior muito boa, né? Agora, o Bruno Henrique estava com a velocidade, etc., mas a quantidade de decisões erradas que ele tomou hoje, né? São decisões que acabam entrando na conta do desempenho total do time, né? Porque no momento que ele erra uma bola sem goleiro, né, com o Gabigol entrando, joga na trave, um gol que provavelmente mudaria tudo, ele começa a atrapalhar as coisas. E depois é uma série de decisões erradas que ele toma, né? O Bruno Henrique tem um pouco essa característica de ser um cara de lua, né? Teve aquele jogo, deixa eu só lembrar contra quem que foi no Maracanã, eu acho que foi contra o Corinthians que ele arrebentou, não foi? Ele arrebentou quase todo o jogo do Flamengo ano passado, é difícil escolher um. Pois é, eu já não estou lembrado se foi o Corinthians ou o Palmeiras, né? Mas era um jogo que ele não estava bem. Daqui a pouco ele, faz um, faz dois e arrebenta no jogo. Ele tem esse negócio de lua dele, né? É que a lua dele foi cheia em quase todos os jogos ano passado. Deixa eu concordar com o Serginho quando ele fala que o Bruno Henrique tomou várias decisões erradas na partida. A única decisão errada que ele não tomou foi tentar fazer aquele gol. Não era a bola para o Gabigol. Você acha? Tem uma arte nossa aí que posiciona o lance e a gente consegue mostrar num tático que foi feito. Vamos mostrar agora, então. O ângulo que ele tinha para botar a bola para a rede. Se você olhar, tem zagueiro chegando. Quando ele enquadra o corpo para passar para o Gabigol, já tem cara chegando no abafa. Ele tinha que fazer o gol, ele errou o gol. O erro dele não foi de escolha, foi técnico. Ele deu de tornozelo na bola, de joanete. Era para... Bota na rede. O zagueiro que está chegando perto... Não, para aí. O tempo da bola... Dá para cruzar ali no... Olha o ângulo que ele tem para botar para dentro do gol, Serginho. Pelo amor de Deus, é só empurrar para a rede, não precisa de Gabigol para fazer esse gol. Rapaz. E se ele toca para o Gabigol, o tempo de a bola chegar no Gabigol era capaz do zagueiro chegar antes. Depende da velocidade. Se ele dá na velocidade certa, é gol, como eles já fizeram 50 mil vezes, né? Eu concordo em parte contigo, Lino. Ele tinha ângulo para chutar, mas o ângulo para o passe era um ângulo melhor. Não acho errado um atacante artilheiro tentar o gol, não acho errado mesmo, né? Mas o passe não era um equívoco, não. Aí era um equívoco. Nesse exato ponto, quando ele enquadra o corpo, era. Olha, quem diz que ele deveria cruzar, por exemplo, é o Caio Ribeiro. Ele disse que ele tinha que ter cruzado de esquerda. Na hora que ele resolve trazer para o pé direito, ele perde completamente o timing da jogada, né? Eu achei ele meio fominha.
Mas você acha que o Gabigol tá rechonchudo, então, na sua observação? O Gabigol não tá Gabigol. O Gabigol é mais que isso. Sem pizza por um mês para ele? Não. Na hora desse jantar aí, oferece uma saladinha. Saladinha? Boa, vai tranquilo. Tá bom. O Domi falou, depois do jogo, de ter terminado a partida com 5 atacantes. Vamos ver se o comentário dele nos convence ou se a gente vai seguir discordando aqui no Troca de Passes. O Atlético Mineiro jogou 4 jogos em 16 dias e nós jogamos o último jogo 24 dias. O ritmo não é o mesmo, mas eu conozco os jogadores perfectamente, as qualidades. Pero en segundo tempo ellos defendieron, Atlético Mineiro defende con 5 jogadores. Eu queríamos jogar abertos con 5 atacantes porque somos Flamengo e queremos ganar. 1-1 no es suficiente, mas algunas veces es imposible ganar, especialmente cuando você tiene muchas oportunidades. En la primera parte no hace gol y después tuvimos mala sorte hacemos un gol contra. Esto es fútbol. Como é o futebol também, o fato de o Atlético ter perdido alguns gols. Quando estava 1-0, o Savarino teve uma chance clara, cara a cara com o Diego Alves e não fez. No segundo tempo também o Galo criou, não foi só o Flamengo. Era jogo para 3-2, 4-3. Esse jogo poderia, se eles estão mais afiados, teria sido muito mais divertido. A gente concordou com uma coisa aqui, né, sobre o ritmo, né? O Flamengo não faz um jogo oficial há exatos 24 dias, como disse o Domenech Torrent, e o Galo vem de uma sequência de jogos de competição. Isso parece que foi meio unânime nos analistas e nos próprios atletas rubro-negros, uma das diferenças. Mas se a gente for dividir de 0 a 100 nos vários fatores, eu colocaria 70% mérito do Galo. Você divide os outros 30% ali, na minha opinião, viajou nas alterações, falta de ritmo, mas 70% hoje para mim, mérito do vencedor. E para vocês? Olha, é por aí. 72% para discordar de você, porque eu adoro discordar de você, mas 72%, tá bom? No Data Rizek seria assim, 70% mérito do Galo só, 20% um pouco de falta de ritmo, 10% o Domi deu uma viajada nas alterações, só 10% ali, né? Mas se ele resolve o jogo nessa viajada, é gênio. Né? Sim, mas ele ficou com menos opção, se não me engano até o Gabigol teve que bater escanteio, porque não tinha mais um jogador para fazer um passe, um cruzamento, só tinha atacante. Mas você não gostou da minha explicação? Você não acha que usar os laterais por dentro para armar é coerente? Não, a explicação pode ser até boa, mas na prática eu vi o Flamengo piorar em campo. Não vai dar certo sempre. Sim. É porque estão criticando já as ideias, achando que o cara fez loucura. Não, o primeiro jogo do cara. Não conhece nada de Flamengo, já está fazendo besteira, já chegou aqui. Não, primeiro jogo. Gente. Primeiro jogo, imagina avaliar o Jesus pelo primeiro jogo que ele fez contra o Emelec no Equador. Agora... Gostei mais, Rizek. Fala. Gostei mais da coletiva, porque em matéria de chegada e idioma, né, o Domi não precisa nem legenda, né? O Jorge Jesus, a gente precisou de legenda há um bom tempo, né? Eu acho que mais enrolado o português do Jesus do que o espanhol do Domi. Gostei mais. O PVC lembrou de uma questão que eu achei muito interessante, do mentor do Domi, né, que é o Guardiola. O Guardiola chegou na Alemanha falando alemão, ele estudou alemão. E o Domenech claramente vai se esforçar para falar um portunhol na sua transição para português, até porque ele disse que pretende ficar alguns anos aqui. Você viu a maldade do Serginho, dizendo que o Domi já fala melhor português do que o Jorge Jesus? Português nosso, né? Fala aqui, brasileiro. Né? O nosso adaptado. Agora, ó... Estamos brincando, gente. Por favor. Claro. Daqui a pouco vem aí. Claro. Vamos lá. E quero deixar bem claro que a nossa análise que a gente fez aqui do Gabigol e do Bruno Henrique, ela é apenas de campo. O não sei por que raios d'água o Bruno Henrique foi às redes sociais para esclarecer que não tem nada contra o Gabigol. Não sei quem foi que sugeriu isso, não sei qual o porquê desse post. Fato é que o Bruno Henrique foi às redes sociais para justificar um erro de passe, gente. Só deixa um recado aqui para aqueles que estão me enviando mensagem achando que eu tenho algo contra o Gabriel. Não tenho nada contra ele, só tive uma escolha errada no lance dentro do jogo. Poderia ter tocado e escolhi finalizar. Eu assumo meu erro, peço desculpa ao Gabriel.
Ô, Bruno Henrique, quer um conselho? Não faça que nem eu, não responde essas coisas em rede social, não, cara. A gente só faz bobagem quando responde esses comentários. O torcedor vai lá com a cabeça quente, te provoca, te xinga. Ao responder, não faça como eu, ao responder, a gente dá voz a quem nem merece ter voz. Quem é que está argumentando aqui que é uma questão pessoal? Não é ruim para o Flamengo sair um pouco da zona de conforto. Tem um fator positivo, porque todo mundo ergueu o Flamengo, e é bom que seja já na primeira rodada. E eu mesmo também coloquei o Flamengo numa prateleira e ainda coloco diferente da dos outros times. O Flamengo está num outro nível, né? Claro, não perdeu nenhum jogo em casa no ano passado, ponto. Favoritíssimo ao título brasileiro. Quando acontece um abalo desse, né, quando você perde uma partida como essa na largada, há um fator positivo nisso. Amigo meu falou assim, crise na Gávea, saiu o técnico que tinha mais título que derrota, chegou um que tem mais derrota que título. Finalmente, né? Não é para isso, não é para tanto ainda não, né? O que a gente vai ouvir agora, diretor? O Galo. Vamos ver como é que o Sampaoli trabalhou? A gente já mostrou como é que o Domenech Torrent escalou o Flamengo. E o Atlético, o Sampaoli deu uma mexida, cara, logo no primeiro tempo, né? Ele tirou um zagueiro, tirou o Gabriel, colocou o Jair, mexeu o esquema inicial e terminou o jogo com 5 atrás, numa linha de 5, ó. Esse é o time inicial e terminou assim, atrás, com o Guga, o Bueno, o Igor Rabelo, o Júnior Alonso, o Arana, aí 3 no meio e 2 na frente. Vocês concordam com essa análise tática? Nossa, começou com uma linha de 3, aí ele tirou o zagueiro. Depois botou de novo um outro zagueiro. Botou de novo e para uma linha de 5. Quer dizer, ele mexeu no esquema tático durante o jogo e para mim só foi melhorando o time. Se perde o jogo é maluco. Vamos só relembrar, Rizek e Lino, o que aconteceu no primeiro tempo, né? Uma série de saídas erradas do Atlético que quase deram em gol, né? Aí entra o Jair, que é um cara de passe bom, né? E me parece que a ideia também foi evitar uma nova saída errada devido, claro, à pressão de marcação ali alta, né? Olha o que está acontecendo aí, né? Eu acho que foram umas 3 ou 4 dessas saídas equivocadas ali, né? Olha lá, mais uma. E depois o Jair dá uma corrigida. No segundo tempo a gente já não viu mais isso. Claro, o jogo mudou, já não era mais... não tinha a mesma disposição o jogo, mas a ideia me pareceu essa. Bom, o City destruiu o Real Madrid marcando saída de bola, né? E isso talvez até estivesse um pouquinho na cabeça do Sampaoli também. Estão pressionando meus zagueiros, eles não estão dando conta de sair. Mas é bom lembrar que o Gabriel tinha cartão amarelo. E o jogo de velocidade do Flamengo estava todo em cima dele. Eu vou esperar acabar o primeiro tempo e o meu zagueiro, que está cansado, correndo atrás de atacante rápido, de repente tomar o cartão e eu ter que jogar o segundo tempo com um a menos, ele pode ter pensado nisso também, não só nas questões táticas, tanto que depois ele retoma. E a base posicional dele de saída de bola não muda no segundo tempo, ele continua saindo com 3 por dentro. O Jair vem até um pouco mais à frente, mas ele ainda traz 3 jogadores para sair com 3 e aprofundar os laterais. Ele não mudou tanto a ideia de jogo, ele mudou os jogadores. Pode ter sido pelo cartão. Eu só lembro do Flamengo, assim, com essa dificuldade de jogar na partida contra o River, que ele virou no finzinho, mas ao longo do jogo teve muita dificuldade para jogar. Contra o Liverpool, e vou tirar o jogo do Santos no ano passado, porque ele já era campeão brasileiro, eu não sei com que grau de competitividade ele entrou. E o Roger, na transmissão da Globo, o tempo inteiro na dúvida se o Atlético conseguiria, por 90 minutos, deixar o Flamengo sufocado, sem espaço, marcando a saída de bola. E o Atlético conseguiu, talvez graças às 5 alterações, mas ele conseguiu, né? Então as 5 alterações também sugerem que o técnico tem um poder de mudar o jogo, né? E de fazer a sua ideia de jogo funcionar como antes ele não tinha. Uma novidade interessante para a gente ver isso aí. O Bob Faria, que conhece a tribo, estava falando no Sport TV que acha que ele errou, que ele com o Jair estava tentando corrigir alguma coisa que realmente não estava dando certo. E aí, mérito para o treinador que corrige? Sim. E o treinador que errou? É o mesmo. Mas eu não acho que ele errou, não, Lino. Me parece que o que aconteceu é que o Flamengo mudou. No momento que o Flamengo empilhou atacantes, ele fez uma linha mais baixa ali para no primeiro tempo, os atacantes. Ele muda no primeiro tempo.
O empilhamento de atacantes é mais no final do jogo. Ok, tá, entendi, mas só vamos lembrar que ele estava ganhando o jogo, né? Se deu errado, o resultado estava na mão dele. A história de quem vence. E eu fiquei impactado sobre como o Igor Rabelo jogou com segurança, cara. Uma atuação sóbria, muito segura, né? Vários jogadores jogaram muito bem. Quem para você foi o melhor em campo? É difícil. O Arana jogou muito bem. Chico Arana jogou bem, Guga jogou bem, Igor Rabelo jogou bem, Natan super bem também, o Alan super bem. O Alan está começando a ficar um pouco mais elétrico. O Alan era um jogador mais lento, mais cadenciado, de toque de bola. Você viu como ele deu carrinho na área, chegou, dividiu, preencheu o espaço, estava se movimentando o tempo inteiro. Se o Sampaoli tirar isso desse jogador, vai ser jogador para altíssimo nível. Eu tô com o Rizek aí, viu? O Igor Rabelo, além de não ter errado nada, o desafio dele é um desafio terrível, né? Gabriel passando ali pelo lado dele, Bruno Henrique, fora os que estão rodando, depois Pedro, fez uma partida sensacional, né? E olha, também vale a pena lembrar quem é que estava no banco do Atlético, né? Como o Atlético tá mudando de cara, né? Hever no banco, Fábio Santos no banco, quer dizer, um time muito mais jovem, né? A gente via torcedores atleticanos se queixarem há muitos anos, né? Pô, nosso time tá pesado, nosso time tá velho, coisa e tal. E o Sampaoli começou a fazer essa mexida mesmo. E assim, ó, uma dificuldade que o Domenech Torrent vai ter, para quem chegou agora principalmente, o Flamengo vai jogar quarta-feira agora. Então, assim, amanhã já não dá para ter um treino muito pesado. Na terça é véspera do jogo. Aí vai jogar de novo sábado. Então, assim, a sequência que vem aí de campeonatos também é um complicador para o Domenech Torrent, né? Porque ele vai ter pouco tempo para treinar o time, né? Vocês não acham que isso é uma questão para ficar ligado? Ele vai ter que usar os jogos para trabalhar as ideias dele, basicamente, né? Principalmente porque ele chega se adaptando, né, Serginho, ao Flamengo. Mas ele vai precisar também colocar ideias dele em prática. Como sem treinar? Exato. Vamos ouvir o que o Sampaoli falou sobre a alteração que ele fez ainda no primeiro tempo, tirando o zagueiro Gabriel e colocando o meia Jair. El cambio de sistema en lo estratégico, que es lo pensado antes del partido, al desarrollo táctico, que es lo que pasa durante el juego. Hubo un montón de matices, indudablemente, más allá de que el técnico de Flamengo no haya estado acá, es una persona que es muy inteligente, ha analizado un montón de veces en un montón de lugares de equipo y seguramente nos conocía muy bien. Nosotros tratamos de hacer una variación para generar dónde estaban los libres para poder jugar, que eran los costados de Arauz, y ahí prosperar en el juego. Entonces, con la presión alta de Flamengo, nosotros insistimos buscando salida, buscando llegar a los jugadores que por ahí estaban con ventaja, aún arriesgando la desventaja del inicio. Entonces, fue todo un poco arriesgado, pero fue lo que resultó que el equipo tenga la posibilidad de competir mano a mano contra un rival en la previa bastante superior. Algo a destacar da fala do argentino? Fala, Serginho. Não, show, né? É ótimo a gente ver alguém falando com clareza das coisas, né? Sobretudo esse finalzinho, né? Você olhava na prévia do jogo, o Flamengo era melhor. Ele precisava fazer algo diferente. E algo que também a gente, às vezes, é muito estanque para analisar jogo, né? É que o jogo vai mudando, né? Então, você tem a estratégia inicial e você tem aquela série de mexidinhas que o jogo dá, inclusive o placar, né? Inclusive um gol, foi um gol contra, é sempre bom lembrar, que acaba dando um outro panorama para o jogo, né? Eu acho que o Sampaoli hoje foi basicamente muito rápido para sacar o que estava acontecendo e cobrar dos seus jogadores, né? O Sampaoli não tem tanto tempo de trabalho de verdade de campo, né? A gente teve uma pandemia no meio, né? Então acho que até por isso o trabalho dele merece muitos elogios. Não, e foi só a primeira rodada. Mas insisto, a gente tem que analisar agora o futebol com a ótica de 5 alterações. O poder do técnico e dos elencos, eles ficam muito interessantes. Assim, isso pode mudar muito o jogo nesse Campeonato Brasileiro por razões, infelizmente, de uma força maior, que é uma pandemia, da Covid-19. Mas são 5 alterações que os técnicos têm direito de fazer. E, Lino, vamos observar aqui, analisar como a saída de bola
do Atlético melhorou quando o Sampaoli tira o Gabriel e coloca o Jair? Analisa pra gente. Para obter ventaja. Ele queria obter vantagem na saída de bola, mas desde o início do jogo é assim. Isso aí já é no segundo tempo. Se você reparar bem, há um terceiro jogador fechando e ele está com a base de 3 nessa saída de bola, tá? O Jair está um pouco mais à frente. Ele ganha como opção também esse jogador que flutua. Por que ele mantém 3 e aproxima os laterais? Para atrair o centro de campo do Flamengo e conseguir ter espaço, superioridade numérica, como ele argumenta, para poder trabalhar a bola. A partir do Jair, que consegue dar mais fluência ao jogo, né? Recuando um pouquinho o Alan, reposicionando o time, ele chega praticamente em superioridade lá na linha esquerda. Olha lá, ó, ele está com o terceiro jogador por dentro, trazendo o Jair para compor nessa saída de bola. O próprio gol do Atlético... Atraindo os jogadores de meio do Flamengo. O gol do Atlético é um gol contra, mas ele tem origem numa ótima troca de passes, né? O gol contra do Felipe Luiz. E é também com base nessa ideia, atraindo... O Flamengo joga com 2 à frente, né? Com o Gabigol e o Bruno Henrique. Se atrai os 2, com 3 jogadores, o Flamengo é obrigado a destacar um. Tirando esse um, ou ele tira a sobra de zaga, ou o Atlético vai ter um jogador a mais no centro do campo. A ideia o tempo inteiro é essa, olha os 3 jogadores do Flamengo ali, ó. Como ele consegue atrair 3 jogadores do Flamengo com a base de 3 bem aberta. E aí vem o passe por dentro e fica no mano a mano, e esse mano a mano é espetacular. O Atlético gosta disso. Desde o tempo do Santos, o que o tempo inteiro fica buscando o Sampaoli é isso. Oportunidade para os jogadores rápidos dele ficarem no mano a mano. E aí o Felipe é infeliz só, mas a jogada escapa lá do fundo. E ainda bem que o futebol não é decidido por posse de bola. Já pensou fazer uma Copa do Mundo que não importa fazer mais gol que o adversário. Ganha quem tem maior posse de bola, critério de desempate é jogo posicional, termo que alguns jornalistas adoram. Mas o princípio da posse de bola é justamente esse, atrair o adversário para que você trocando passe. Se você tem um a mais no setor, o que você vai fazer? Troca passe. Nessa troca de passe, você vai chegar num ponto do campo em que você vai estar no mano a mano. Eu no mano a mano contigo, eu passo por ti, cara. Olha, só quis dizer o seguinte, que o Atlético foi, para mim, mais perigoso do que o Flamengo, tendo menos finalização e 39% só de posse de bola. Então não existe só uma maneira de jogar futebol. E curioso é que os times do Sampaoli primam por ter mais posse de bola. Hoje ele foi perigoso com menos posse de bola. Então tem várias maneiras de você jogar futebol. Não existe uma receita única. Não tem nenhum mandamento que diz que você tem que ter mais posse de bola para ser o protagonista do jogo. Não tempo e o Galo de bola. mostrou isso Mas ainda hoje. assim o Atlético foi um time de posse de bola. Foi. Com boa posse de bola. Né? Tem a posse de bola inútil e a posse de bola boa, que quando está com ela é sempre perigoso. Foi o Galo hoje. Você não vai ter vantagem numérica se você ficar dando chutão de zagueiro, de goleiro para o ataque. Aí não então, por falar em chutão, deixa eu fazer uma pergunta capciosa para vocês. O próximo jogo do Atlético é contra o Corinthians. Se o Corinthians jogar o que jogou contra o Palmeiras e o Atlético jogar o que jogou hoje, como é que vai ser esse jogo quarta-feira no Mineirão, hein, Sérgio Xavier Filho? Como eu sou um otimista, eu acho que o Atlético vai levantar o nível do Corinthians, né? Mas eu te conheço, você é um pessimista, né? Você acha que é o Corinthians que vai trazer o Atlético para um jogo chato, né? Tá tudo muito imprevisível, né? E uma coisa é o trabalho que o Sampaoli fez para o jogo contra o Flamengo, né? Que ele sabia que era um time muito superior. Como é que vai ser quando o Atlético tiver que tomar muito a iniciativa ali, não sei, tiver que ficar mais com a bola? Só veremos aí no meio de semana. Porque o mérito do Corinthians conseguiu fazer o outro time jogar um futebol horroroso também, né? No caso, o Palmeiras. Estou em dúvida sobre o que vai acontecer agora, quarta-feira, tendo em vista o que a gente viu nos 2 jogos da final, né? O futebol tão feio praticado pelo Corinthians e o jogo de hoje que deixou essa impressão tão boa do Atlético Mineiro. O Rafinha deu a opinião dele também para a vitória do Galo hoje no Maracanã. Fala, Rafinha. O problema é que a gente está vindo de 24 dias parado, né, só treinando, e o Atlético, né, é uma bela equipe, tem grandes jogadores, né, tem um time muito forte, então já é com mais ritmo de jogo que a gente. Essa é a verdade, mas claro, mesmo não tendo muitos jogos, né, durante esses últimos 24 dias, criamos ocasiões de gol, né, e o Atlético, no primeiro tempo tivemos várias chances,
E acho que é normal. O primeiro jogo, a gente sabia faz tempo que a gente não joga. E a gente tem que ser realista que nosso time é bom. Nosso time é bom, a gente vai melhorar com certeza na competição. E não tenho nenhuma queixa a fazer, porque a equipe se comportou bem, já que nós estamos mais de um mês sem jogos. Evidentemente que não é culpa dos jogadores do Flamengo, mas foi uma escolha da direção do Flamengo. Antecipar a volta do Carioca do Rio de Janeiro, do Estadual do Rio de Janeiro, jogar, e essa situação do time estar 24 dias sem jogar futebol se deve a isso. O Flamengo, o Estadual do Rio de Janeiro voltou mais cedo, parou mais cedo, o time está só treinando contra outros que estão em ritmo de competição. Foi uma escolha da direção do Flamengo, basicamente. Você acha que é loucura minha, mas eu achei que o gramado do Maracanã não horrível, estava horrível o gramado do Maracanã. Uma vergonha o gramado do Maracanã. A bola quicava assim na hora de trocar passe. Parecia um gramado do último dia do ano, fim de feira, está começando o campeonato. Horrível, uma vergonha o gramado do Maracanã. Para times que tocam a bola, né, deu até uma atrapalhada em alguns momentos. Vergonhoso o gramado do Maracanã, vergonhoso. Você quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.